Olá, mães intercessoras, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Eu espero que esse vídeo as encontre bem, na mais perfeita paz, que vocês estejam encorajadas a prosseguir nesta missão que o Senhor tem nos chamado. Amém? Quero trazer mais uma meditação no livro de Neemias, né? Estamos meditando nesse livro já há algumas semanas, né? Estamos ainda no capítulo 1, né? Eu estou ainda meditando no capítulo 1 e retirando tudo aquilo que o Senhor tem para nós através deste capítulo, através dessa oração de Neemias. Mas se você quiser prosseguir na leitura do livro, prossiga, né? Fique à vontade. Mas toda semana eu tenho trazido uma meditação aqui nesse capítulo 1 de Neemias. Acredito que a semana que vem a gente já parta para o capítulo 2, mas hoje ainda estamos no capítulo 1 de Neemias e Deus tem uma palavra muito abençoada aos nossos corações, uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. Amém? Eu quero estar compartilhando Neemias capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Lembre-se-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Tem uma promessa de Deus aqui nesse capítulo, aqui nesse versículo que nós lemos, né? Por que é importante nós meditarmos na oração de Neemias? Porque a oração de Neemias vai mostrar, através de suas palavras, né, através da sua oração, o posicionamento do coração daquele homem. E por que é importante para nós? Porque a oração daquele homem desencadeou uma grande reconstrução espiritual num determinado momento da história. E nós também, nós precisamos de uma reconstrução familiar. Se nós estamos aqui nesse grupo, é porque nós precisamos de uma reconstrução familiar. Nós precisamos que Deus intervenha na nossa família, seja lá de qual maneira for o que está mais desagradando. Às vezes é problema com os filhos mesmo, assim como a intenção do nosso grupo, mas às vezes existem outras áreas da sua vida que estão desalinhadas. Às vezes é o casamento. Deus, ele quer reconstruir. Então, o posicionamento do coração deste homem através da sua oração é importante para que a gente medite, para que a gente veja como estava o coração de Neemias, como ele orava a Deus, como ele pedia a Deus, como ele se posicionava diante de Deus. Isso é um ensinamento para nós, para que a gente possa também estar posicionada buscando o Senhor, né, através desse ensinamento. Então, aqui ele traz à memória uma promessa de Deus. Lembra-te agora que disseste a Moisés, seu servo, era uma promessa de Deus. Neemias estava na oração trazendo à memória uma promessa. E qual promessa era essa? Uma promessa muito importante. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Quando tem essa palavra se, é uma condição. É um condicional. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei. Né? Ele estava falando isso para o povo de Israel. O Senhor está falando isso conosco. O Senhor está falando isso com a sua igreja. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei. Mas, aqui existe uma outra condicional. Mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi, para ali estabelecer o meu nome. Então existe uma promessa de Deus, né? Ele estava falando, o Senhor disse que se nós fôssemos infiéis, seríamos espalhados. Mas se nós retornássemos ao Senhor,
fôssemos fiéis e colocasse em prática os seus ensinamentos, o Senhor também viria com a sua mão e nos reuniria novamente.